Então a primeira coisa que eles fazem para recomeçar é o relacionamento com Deus. Um lugar para chorar, para adorar. Você lembra, eu venho ainda de uma geração que tem pessoas que quando me vê lembram das igrejas antigas, dizem eles, em que quando nós íamos para o culto, era indispensável essa peça. A gente começava o culto antes de sair de casa. E quando a gente entrava nas igrejas, tinha irmãs que andavam com logo 2, porque um não ia ser suficiente para conter as suas lágrimas. Altar é necessário. A segunda coisa, agora com o altar, o capítulo 3 de Esdras diz que a segunda coisa essencial para o relacionamento, para o recomeço, agora com o altar, vem os sacrifícios e o holocausto. Vem os sacrifícios. Porque o altar traz o relacionamento. E o sacrifício traz a entrega. Eu estou tomando a minha vida não perfeita, cheia de falhas. Mas com 15 dias de crente eu fui forçado a aprender a orar. A ter relacionamento com Deus. Porque com 10 dias eu ia orar, não aguentava 5 minutos. No período de oração, eu me levantava, o joelho doía. Quando eu me levantava, sentava, ficava envergonhado. Porque quando eu olhava para frente, para trás, para os lados, só tinha eu sentado. Os demais tudo de joelho. E o barulho era glória, aleluia e línguas estranhas. Então, com 15 dias de crente, eu já orava 2 horas sem tirar o joelho do chão. Com 1 mês de crente, eu já orava 8 horas. Já jejuava 5 dias por semana. Altar e holocausto. Até aí tudo bem. O capítulo 1 não desperta muita coisa, e o 2, mas o 3 começa o relacionamento e as entregas. Capítulo 3, versículo 2, o altar. Versículo 3, o holocausto, o sacrifício. Porém, uma conjunção adversativa no versículo 6. O versículo 6 diz, com o altar. O versículo 3 diz, com o holocausto. Mas o versículo 6 diz, porém, há uma conjunção adversativa. Faltava alguma coisa para encaixar. Ou seja, os alicerces ainda não tinham sido lançados. E sem o alicerces faltava muito. E enquanto o alicerce não foi fundamentado, não houve perseguição, não houve crise, tudo ia muito bem. Relacionamento, holocausto, festa, alegria, não incomodou. Mas o versículo 10 do capítulo 3 diz, quando os alicerces foram lançados, o negócio melhorou. Quando os alicerces da casa foi fundamentado, e o alicerce não era simplesmente, não é à toa que até hoje, para ter alicerce ele tem que ter pedra. Há historiadores que dizem que na época, história que me falta o nome agora, mas elas dizem que eles tinham que cavar até encontrar pedras, rochas. Então, quando foram lançados, aí foi uma festa só no alicerce. Aí houve sacrifício, houve cantores, aparecem cantores, aparecem sacerdotes já. A Bíblia diz que a alegria foi tão grande, que aqueles mais antigos que viram a primeira casa, quando viram o alicerce fundamentado, choravam.
Uns choravam de alegria, os outros preocupados. A Bíblia diz que foi uma alegria tão grande que o choro não dava nem para discernir de quem estava triste e de quem estava alegre, porque era tão alto que de longe se ouvia o grito de alegria e os louvores que eram cantados depois que os fundamentos foram estabelecidos. Os fundamentos estabelecidos. Houve festa. O capítulo 3 termina com esta festa. Mas a Bíblia diz, depois que os alicerces estabelecidos foram, começa o capítulo 4. Agora fundamentados. Aleluia. Aí a Bíblia diz no capítulo 4, que os seus antigos inimigos, que tomava parte de 2/3 da terra de Israel e outros da além do rio, ouviram o barulho de alegria. E agora incomodou, porque Israel já estava fundamentado nesses 3 princípios: altar, holocausto e alicerce. Então o que é que ocorre? A Bíblia diz que vieram representantes destes inimigos. Agora fazer aliança com Zorobabel e com o povo de Deus. E eles disseram, os nossos deuses são bons, o de vocês também é. Então vamos fazer aliança e permita-nos reconstruir, recomeçar com vocês. Aí há uma reunião, dá-se para entender, e Zorobabel toma a palavra e diz, de jeito nenhum. Vocês não podem fazer parte desse negócio, não. Só quem vai poder reconstruir, recomeçar o templo do nosso Deus, somos nós. Aliança com vocês, fora. A probabilidade era favorável. Ora, em crise. Agora, 2/3 das pessoas circunvizinhas, eles com a carta do rei Ciro, com a autoridade real, para recomeçar. Era muito fácil fazer aliança. Vai subir mais rápido, agora vai. Nem toda aliança dá certo. E tem muita gente fazendo aliança com quem não deve. Não é fácil dizer não quando a situação é favorável. Não é fácil rejeitar esta proposta, esta ajuda, quando tudo parece ser favorável. Aí Zorobabel diz, de jeito nenhum. De modo algum vocês vão fazer parte nisso aqui. Para que foi dizer isso? Quando ele fala isso, a Bíblia diz que estes que pareciam ser amigos se revoltaram. E agora começavam a debilitar o povo. E além de debilitar o povo, fazia pressão para o povo não continuar a restauração. As ameaças contratavam pessoas para desestimular os judeus. E agora vão trabalhando. E a Bíblia diz que a força do povo vai debilitando-se, porém Deus estava no negócio. E a obra não parava. Deus estava dentro do projeto. Havia fundamentos. A pressão, a ameaça não parou a obra. Você pode observar que a obra continua. As ameaças, os desestímulos, não parou a obra. Aí vem o capítulo 4, a obra continuando no meio da pressão. Aleluia. A obra continuando no meio das pressões. Como as pressões, os descréditos,
as ameaças não pararam a obra. Então agora os inimigos resolvem mexer no passado. Aleluia. E não é fácil quando mexe no passado. Veja que o capítulo 4 vai se desenrolando. E é no capítulo 4 que agora se reúnem com as forças. E começam a escrever uma carta para o rei Dário, que já havia substituído, ou Artaxerxes, como queiram interpretar. E nestas cartas, eles vão denegrindo e mexendo no passado de Israel. Nesta carta, ele vai desenrolando e diz ao rei: ora, rei, felicidades, paz seja contigo, rei. Isso era gente importante no meio da política da além do rio. Não eram leigos. Eram pessoas esclarecidas que tinham relacionamento diplomático e começaram a escrever para a Pérsia, para Dário, tentando vasculhar o passado de Israel. Ei, nós somos amigos, somos assalariados pelo este contexto e por isso somos fiéis e não queremos ver o vosso fim. Queremos te pedir que vasculhe, que procure no passado desta cidade. E o Senhor vai descobrir que essa cidade é rebelde. O Senhor vai descobrir que essa cidade não presta. E se o Senhor permitir que os fundamentos continuem e os muros se estabeleçam, o Senhor vai ter problema. Porque esse povo costuma não pagar tributos. Este povo pode verificar no passado que este povo, eles não pagavam imposto e por isso foram destruídos. Por isso este povo foi destruído. E a carta chega a Dário. E a Bíblia diz que o rei Dário vai buscar no passado de Israel. E quando busca, está lá claramente nos registros que Israel não era insubordinado, que Israel foi destruído e prejudicou a muitas províncias e a muitos reis. Ou seja, mexer no passado não é fácil. E para recomeçar, a gente tem que encarar algumas coisas do passado. Mas se tem fundamento, não vai ser abalado. Se tem fundamento, vai esperar em Deus. Podem mexer no passado. Diga comigo, estou nem aí. Pode vasculhar. Mas eu tenho fundamento. Vou recomeçar. Não vão me parar, não. Aleluia. Quando mexeram no passado, a Bíblia diz que a obra, o rei Dário, quando lê, que descobre, imediatamente manda a resposta. E a resposta era para parar. Imediatamente eu dou ordem a vocês que cessem esta obra. Parem! E quando eles receberam a resposta, não perderam tempo. A Bíblia diz que eles foram lá e com ordem real, a obra foi interrompida. O capítulo 4 termina com o cessar desta obra. E agora, o que fazer? É ordem real, a ordem foi parar. E tem que parar. E Deus? Não são nesses momentos que vêm os questionamentos? Não são nesses momentos que a dúvida vem? Se foi Deus que mandou e agora parou a ordem real, o que esperar em Deus? É aqui que, se não tiver fundamentos, filho, desaparece. É aqui que, se não tiver fundamentos, vai embora. É aqui que, se não tiver fundamento, fica como muitos, batendo de porta em porta, mudando de ministério todo momento, querendo resposta.
Diga comigo, o chumbo pode cobrir, a coisa vai feder, mas eu não abro. Eu tenho fundamentos.